como responder às acusações que o evangelho também é uma ideologia totalitária? Então, essa pergunta é um desafio, mas eu acho que dá para a gente oferecer uma resposta assim, minimamente satisfatória, né? Se alguém falasse, se ao invés de evangelho ali tivesse cristãos, né, de que os cristãos também podem ser totalitários, eu não teria como responder, não, porque de fato, digamos assim, historicamente, a gente percebe que cristãos já participaram, infelizmente, né, de processos assim, opressores, né? Então, algo que, fazendo esse estudo aí para um curso que a gente deu sobre cultura brasileira, né, me marcou muito a intensidade e a crueldade da escravidão portuguesa e espanhola do século, a partir de meados do século XV, né? E como que ela era, assim, em termos de intensidade e crueldade, ela era muito pior do que aquela instituição escravocrata que já existia na África. Então, assim, se você lê os relatos dos escravos, como... Tem um livro, gente, eu recomendo muito, do Mohamed Bakakwa. É a primeira biografia de um escravo que passou pelo Brasil, alcançou a liberdade nos Estados Unidos. Ele era muçulmano na origem, lá na África. Gente, um livrinho curto, mas assim, riquíssimo. Porque o que ele mostra? Ele mostra justamente isso. Ele já tinha sido escravizado na África, no contexto da juventude dele, entre as tribos africanas, né? Isso era uma instituição comum lá, então existiam guerras entre os reis das tribos. Aí, se você perdia uma guerra, você era escravizado. Então, ele já tinha sido escravo lá. Mas ele fala assim, com todas as letras. A instituição da escravidão entre os africanos não chegava nem perto da crueldade que ele testemunhou com a escravidão portuguesa e que ele sabia que era uma escravidão praticada por cristãos. Então, assim, do navio negreiro até a forma de violência, né, e de digamos, violação de qualquer traço de dignidade que ele tinha, ele experimentou isso com cristãos. E o mais interessante da história dele é que depois ele se converte, né, à fé cristã. Ele se converte lá no Haiti, uma história riquíssima, né? E ele começa a falar assim, gente, mas o que esse povo aqui está achando que a fé cristã é? Então, assim, se por um lado a gente reconhece que cristãos podem, sim, ser parte de um processo aí totalitário, violento, por outro lado, o evangelho, historicamente, ele transcende isso que a gente está utilizando aqui, né, como o reconhecimento de ideologias, né? Então, um primeiro ponto, gente, a capacidade do evangelho de discernir e afirmar essa pluralidade da realidade, né, ou essa diversidade na unidade. Ora, gente, isso está na raiz do evangelho, né? Então, o primeiro elemento que gera no evangelho essa capacidade de não ser reducionista nem totalitário é, por exemplo, a sua convicção de que a salvação, primeiro, ela transcende a história, ela não está na força dos homens, né? Então, um autor que explorou muito isso de forma muito rica é o Eric Wegelin, né, que utilizou esse termo, né, dessa escatologia da imanência, né, das ideologias modernas, porque enquanto os cristãos creem que é de Cristo que virá o reino e a plenitude, as ideologias modernas invertem esse processo da transcendência do reino que está em Cristo e concentram na própria história humana, né? Então, a crueldade das ideologias a partir do século XIX, no século XX, desembocou em duas guerras mundiais, a segunda principalmente, sobretudo, pela tendência humana de crer que a salvação, de que o paraíso está ao alcance das nossas mãos, que é essa escatologia da imanência, né? Então, assim, o Evangelho nos livra dessa possibilidade, por quê? Porque ele reconhece que a origem da nossa salvação, e não somente isso, né, gente? A origem dos sentidos da realidade transcende a própria criação. Então, um exemplo que a gente tem da riqueza que isso pode gerar em termos teóricos é uma filosofia como, por exemplo, a de Hermann Doiver, né, que desenvolve uma ontologia capaz de identificar os reducionismos justamente porque ela, por reconhecer no Criador que transcende a criação, a origem dos sentidos, ela tem a capacidade de se livrar dessa tendência quase viciosa, né, de um mundo natural no pecado, que é reconhecer
a origem da realidade na própria realidade. Então, gente, a origem de toda ideologia está realmente em abstrair um aspecto singular dessa diversidade que Deus criou e concentrar muito poder e expectativa nele, né? Então, gente, é o conceito de raça, né? Que no nazismo foi fundamental, ou de nação, né? Então, o evangelho, de fato, ele sempre tem esse potencial de deixar com que a criação seja diversa sem colocar uma expectativa de salvação a partir dela, ou a partir do movimento histórico humano. Ora, gente, isso aí é somente um princípio do evangelho como uma fonte de ensino? Não. A gente pode complementar essa pergunta dando os exemplos de que, historicamente, gente, por mais que a igreja teve lá seus contratempos, a igreja cristã, gente, ela é um exemplo histórico, um grande exemplo histórico de uma possibilidade de gerar plenitude, de gerar diversidade, de gerar liberdade humana. Ou seja, no germe do próprio evangelho existe essa capacidade de ser antitotalitário. Então, gente, grande parte das nossas liberdades que nós prezamos muito no Ocidente, né, são fruto do evangelho, não há outra origem histórica. Então, por exemplo, liberdade de consciência. De onde surgiu esse conceito? Olha, gente, isso aí surgiu, as primeiras discussões mais eruditas sobre liberdade de consciência surgiram após as guerras religiosas, né? Que foram, sim, guerras internas à cristandade, né? Do catolicismo, do Império Sacro Romano com os protestantes. Mas veja bem, gente, foi a reflexão a partir dessas tensões e esses conflitos interna da comunidade cristã que começou, por exemplo, a afirmar a sacralidade da consciência humana. E quais eram os exemplos de que a consciência humana é sagrada e que não pode ser violada por nenhuma instituição, seja ela a igreja, seja ela o Estado? Gente, foram exemplo dos cristãos que lutaram contra o totalitarismo romano. Ou seja, o primeiro exemplo de indivíduos que lutavam, né, e davam sua vida para que a sua consciência fosse mantida intacta diante de um poder autoritário foram os cristãos, né? Então, os mártires cristãos dos primeiros séculos eram, gente, toda a base que cristãos, sejam protestantes ou até mesmo os liberais, tinham para afirmar a liberdade de consciência como um direito humano básico. Qual que era o referencial histórico? Cristãos, que lutaram por esse direito diante do Império Romano e o seu totalitarismo. Um outro exemplo, gente, liberdade de imprensa, né? Porque uma coisa é você ter liberdade de crença, outra coisa é você permitir instituições que possam defender um posicionamento social contrário ao poder estabelecido. Gente, pouca gente fala disso. O primeiro documento que defende liberdade de imprensa no Ocidente é um artigo escrito por John Milton, tá? O grande poeta de Paraíso Perdido e Paraíso Reconquistado, que é a Areopagita. Gente, e se você vai nesse documento, que foi surgido ali dentro da Inglaterra, né, foi a primeira defesa de liberdade de imprensa, toda a referência teórica dele, gente, são as cartas de Paulo. É o princípio da liberdade cristã que Paulo organiza nas suas epístolas. Ou seja, nós só temos liberdade de imprensa por uma articulação de princípios internos àquilo que a gente pode dizer do evangelho genuíno. Então, grande parte das liberdades que nós temos, que hoje são nossa defesa contra o totalitarismo, vem justamente, gente, desses princípios cristãos. Então, outro exemplo, né, o próprio Kuyper defendia isso, que o conceito de democracias constitucionais, né, ou seja, acima do poder do governante, seja ele rei, seja um parlamento, existe a lei justa, né? Então, gente, esse princípio aí que foi defendido, por exemplo, por Samuel Rutherford, que era um presbiteriano escocês, e que foi fundamental para as democracias constitucionais modernas emergirem, seja na Holanda, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, é um princípio, gente, do Antigo Testamento. Então, o pessoal tem essa falsa consciência, né, de que no Antigo Testamento havia uma forma de absolutismo monárquico dos reis do Antigo Israel. Gente, Israel, nesse sentido, gente, era uma monarquia completamente constitucional, né? Ou seja, se o rei desrespeitasse os princípios justos da lei de Deus, o seu poder era deslegitimado. Então você tinha o ofício do profeta que existia justamente para lembrar que o poder do rei, ele é concedido por Deus para promover a justiça. E se o rei quer abusar do seu poder real, ele está deslegitimado por Deus. Gente, olha que conceito precioso.
a justiça e a lei justa estão acima dos governantes. O Samuel Rutherford traduziu isso pela Lex Rex. A lei está acima do rei. Então, gente, o que eu estou querendo dizer isso para a gente terminar essa resposta? Internamente no Evangelho, a gente tem a cura para as feridas que os próprios cristãos geram, né? Gente, um livro que eu tenho citado bastante, que eu acho que deve ser traduzido assim urgentemente, é o Dominion, do Tom Holland. E ele, que é um agnóstico, ele não é cristão, ele defende justamente isso. Ele fala, olha, grande parte das nossas liberdades, das virtudes humanistas do Ocidente, não grande parte, né? Para ele, assim, a quase totalidade desses princípios que muitos ateus defendem tem origem no cristianismo. Não há outra origem para esses princípios. Então, ele dá, por exemplo, o exemplo do primeiro princípio de direito internacional, né, dos povos, de proteção de seres humanos, independente da sua etnia, da sua raça, da sua cor. Gente, isso surgiu, olha que paradoxal, né, no contexto de colonização espanhola da América Latina. O primeiro discurso de defesa dos direitos dos indígenas veio com Bartolomeu de las Casas, que era um monge dominicano que viu os horrores que muitos cristãos também estavam cometendo e começou a defender que não. Cada tribo tinha sua identidade própria, eles tinham que ser defendidos. E o de las Casas, gente, no início ele teve dificuldade de aplicar o mesmo princípio aos negros, mas no final da vida dele ele falou, gente, olha, o mesmo princípio dos índios é aplicado ao negro. Gente, isso é 1492. Ou seja, no início da história da escravidão, foram os cristãos os primeiros a defender a dignidade humana contra qualquer tipo de escravidão. Então, Tom Holland fala assim, gente, mesmo quando o cristianismo abusa, é dele, das sementes que estão lá dos seus princípios, é que vai vir a cura daquele abuso. E ele fala, ele dá esse exemplo a várias coisas, né? Então, assim, eu acho que a gente tem, então, referenciais no próprio Evangelho, na estrutura de ensinamento, de compreensão da realidade que ele traz, né, como eu dei exemplo no início, e exemplos, gente, históricos. Acho que os exemplos históricos do Evangelho são da presença do cristianismo na história, nos afirmam que o Evangelho não é e não pode ser, de forma alguma, uma ideologia totalitária. Não, eu lembro que eu estava uma vez, me aventurei a apresentar um trabalho sobre o Doiverd na UNB. Então, assim, né, um ambiente não controlado, né, apresentando os nossos temas caros. E aí um professor lá levantou, e aí, assim, apresentei um trabalho bem introdutório do Doiverd, apresentei o Doiverd, a crítica transcendental dele, e ele fez essa pergunta, assim, né, ele, tá bom, mas o que faz com que esse projeto dele, essa crítica transcendental, não seja uma espécie de fideísmo, né? Fez o mesmo raciocínio. E a minha tentativa foi explicar isso, assim, de que a saída que o começo da resposta do Rodolfo, né, que o Eric Fogelin também apresenta, né, que não é uma resposta pela imanência, mas pela transcendência, por causa de Cristo. E depois o Rodolfo foi lembrando dos exemplos, aí agora no final, eu me lembrava da época que eu cheguei a prestar a prova e me envolvi por algum tempo com o núcleo de direitos humanos aqui da UFG, e tem um grande instituto que chama Bartolomeu de las Casas, obviamente por causa do nome do monge, né, e assim, ainda hoje, né, produzindo muito material em luta por direitos humanos, defesa de direitos humanos, e leva o nome do monge, e a gente não sabe disso, assim, a igreja não sabe disso, e às vezes fica com uns discursos, assim, muito empobrecedores. A semana passada aí, o Twitter pegando fogo aí por causa do Jonathan Edwards, e umas argumentações, assim, muito pobres, e a gente se esquece, às vezes, que para usar aí uma linguagem do Platão, lembrada pelo Derrida, é um farmacon, né? É o veneno e o remédio. O cristianismo tem no seu interior o remédio, que nas dosagens erradas se tornou muitas vezes o seu próprio veneno, né? O seu erro histórico, os seus abusos. Mas isso não significa, isso não nega os seus usos corretos, né? E é muito bom, assim, foi muito completa a resposta do Rodolfo de ir lembrando tudo isso, assim, e por que o evangelho não pode ser colocado como
e aí então isso não coloca o pluralismo kuyperiano, reformacional, como um multiculturalismo qualquer, não é colocar todas as perspectivas uma do ladinho da outra e o cristianismo também ali uma do ladinho da outra, não. O cristianismo é um princípio de inteligibilidade que ajuda a estabelecer o pluralismo. Sem o cristianismo não é possível pluralismo, é possível só reducionismo. Muito bom, muito bom. Fiquei tendo várias lembranças aqui muito boas. Algumas mais fantásticas que outras. Não, cara, esse exemplo que você deu aí, o próprio Kuyper, cara, eu acho que, assim, é tão rico, né? Porque, em termos de experiências ocidentais, a proposta do Kuyper do pluralismo confessional, né? Ou seja, você respeitar que as comunidades confessionais em um dado território tenham o direito de viver minimamente, né? A partir de seus princípios. Cara, isso aí é algo assim, eu fico assim, absurdado, por quê? Porque essa visão do Kuyper, cara, eu tendo a ver ela como aquilo que é a nossa esperança à frente. Na nossa frente, diante de toda essa polarização que a gente está vivendo no Ocidente, das políticas identitárias, de todos esses radicalismos, eu acho que a gente vai ter que voltar, né, a essa discussão de um pluralismo democrático, né, um pluralismo respeitador da diferença, e que está ali vigilante quanto ao ímpeto, como eu disse, né, de alguma ideologia querer passar do seu limite e querer se impor sobre a totalidade. Então, eu acho que... E o princípio da esperança cristã é fundamental, né? Porque, de fato, a gente, por ter a esperança de que a plenitude está no horizonte do porvir, né, a gente tem a possibilidade de suportar até contextos em que, digamos, alguma ideologia tente se impor sobre as outras, e o cristão não vai ser tentado, né? Eu acho que a igreja, se Deus quiser, a igreja no Brasil vai chegar a essa conclusão, não vai ser tentada a agir de forma vingativa e achar que a gente que vai impor a nossa fé agora sobre os outros, né? Porque toda vez que a igreja tentou fazer isso, deu ruim, né? Como o povo diz aí, deu ruim.